Uma notícia de última hora tinha abalado Neymar e sua família, levando em consideração que o dia a dia do jogador estava perfeitamente nos conformes até que algo surpreendente aconteceu. Na última terça-feira, 27, para comemorar a vitória do Brasil sobre a Tunísia, o pai de Neymar se envolveu em um acidente em Paris. O empresário teria escorregado de uma escada e sofreu uma costela quebrada ao cair. Neymar também teve um corte na mão por segurar uma bebida, e imediatamente o pai do camisa 10 foi levado ao hospital. A situação havia assustado bastante a todos, ainda mais pela gravidade com que tudo tinha acontecido. Ninguém imaginava que isso geraria tanto susto, mas os funcionários do hospital logo tranquilizaram a família do jogador de que as coisas continuariam bem. Essa foi uma situação e tanto que rodeou a carreira do craque nessa última semana, mas que não chega a ser mais insana dentre as que ele já viveu. Neymar já passou por coisas e tanto durante sua rotina e em tudo que já lhe ocorreu em sua carreira, e eu mostro elas agora mesmo pra você. Há um tempo atrás, Neymar se tornou o jogador de futebol transferido mais caro de toda a história, e ele nem está planejando se aposentar do futebol. Não importa o quanto você ouça agora, e apesar de estar envolvido em um negócio de mais de 200 milhões de dólares, atrás da cena, Neymar gerou centenas de milhares de dólares com uma única mão. Tudo isso graças à sua sorte no cassino na mesa. O brasileiro se tornou um jogador de pôquer tão bom que ele quer se tornar um profissional, e é por isso que ele recentemente chamou seu cão de pôquer. Na curiosidade número 9, veremos o Neymar carregando algo tão ilegal que o fez perder mais de 100 mil dólares. Por isso, temos que voltar para a Copa do Mundo jogada no Brasil em 2014. Naquela época, ele não somente queria dar tudo de si pelo seu país no evento mais assistido do ano, mas também queria mostrar todo o seu nome. E foi na partida contra Camarões, com a torcida desesperada pela emoção, que Neymar marcou seu primeiro gol. 9 minutos depois, fez o segundo. O normal é que marcar 2 gols no jogo de Copa já dá uma baita repercussão, mas o Neymar, na verdade, foi além. Então, no intervalo, sabendo que as câmeras estavam gravando, ele resolveu mostrar parte de sua cueca. E uma vez que as fotos se espalharam pelas redes sociais, o brasileiro foi investigado por essa causa e consequentemente enfrentou uma multa de 125 mil reais. Mas pelo menos isso não é tão ruim quanto a vez que ele quase teve que passar 6 anos na prisão, como é o caso da posição número 8. Neymar não sabia como fazer nada melhor em sua tenra idade e foi abençoado com a oportunidade de jogar como jogador de futebol, virando jogador profissional do Santos no Brasil. Esse time o colocou sob sua asa e conseguiu acordo de patrocínio. Estes lhe pagaram bons valores o suficiente para toda sua família mudar de vida. E quando ele começou a jogar pelo clube, ele estava guardando muitos segredos. Ele começou a quebrar recordes, sendo comparado com lendas, se tornando um dos melhores jogadores jovens da América do Sul. Mas o tempo todo, ele queria tanto jogar em um lugar que estava disposto a arriscar sua vida em 2013. Neymar chocou o mundo quando do nada foi transferido para o FC Barcelona. Agora, o brasileiro alegou que queria jogar por este clube por conta de sua história lendária, mas o Santos sentiu como se o Barcelona estivesse manipulando o Neymar. Então, após a conclusão da transferência, o Santos entrou em contato com a FIFA e iniciou uma investigação completa. Pouco tempo depois, ele começou sua carreira no poderoso Barça, em um novo nível, e se tornou um superstar como nunca antes. Se alguém deveria estar feliz com o sucesso do brasileiro, deveria ser o Santos, mas pelo contrário, esse clube ficou nas sombras, sentindo como se eles o apunhalassem por trás. Acabou que quando a transferência aconteceu, o Neymar foi comprado do Santos por 19 milhões de dólares. Mas por trás de tudo, o Barcelona fez acordos obscuros com a família de Neymar, para lhe pagar mais 65 milhões de dólares. Quando o Santos descobriu isso, eles se sentiram roubados e o pai de Neymar enfrentou pena de prisão. E o que parecia ser um desembolso de vários milhões de dólares, agora se transformou em dinheiro para fiança. No número 7, temos o fato que quase arruinou a carreira do grande astro NJR. Neymar desenvolveu um vício delicado. Mesmo sendo um modelo para centenas de milhões de pessoas, ele ainda não conseguia lutar contra seus impulsos, mesmo que isso colocasse sua carreira profissional em risco. Recentemente, ele começou a sofrer uma lesão devastadora e todos pensaram que ele estava lá por azar ou coincidência. Mas em vez de treinar e praticar futebol, ele se tornou um Twitch streamer em tempo integral. Quando começou a jogar mais jogos, como Call of Duty ou Counter-Strike GO, ele se tornou um jogador tão bom que suas aparições tiveram mais de 1 milhão de visualizações. E quando ele percebeu que tinha uma audiência ao vivo de mais de 100 mil pessoas, a atenção literalmente tomou conta de sua vida. Estamos falando de um homem bastante adulto que ganhou mais de 40 mil dólares em habilidades de videogame. E alguns anos atrás, quando era o mais prestigiado da cerimônia de premiação do futebol, o mundo percebeu o quão ruim era o vice de Neymar. Isso foi na cerimônia de Ballon d'Or em 2018. E aqui, todos os melhores jogadores se reuniram para comemorar com o vencedor. Quando o Neymar estava perto do topo do ranking, era normal para ele ter uma prioridade. Mas em vez disso, ele pensou que havia algo mais importante para se tornar viral. E foi visto acumulando todos os prêmios apenas para jogar Call of Duty. Estamos falando de um jogador de futebol profissional que passava a maior parte do dia sentado, o que poderia afetar seu desenvolvimento como jogador de futebol. Talvez isso explique por que mais tarde Neymar se tornaria mais propenso a lesões.
Mas seu vício não é tão ruim quanto o que eu estou prestes a falar. No número 6 da nossa lista, o Neymar cresceu com sua família nas piores condições que você pode imaginar. Eles mal podiam pagar a eletricidade da água e estavam basicamente a um erro de perder tudo. Mas o Neymar não podia fazer nada para salvar. Um mês, o pai esqueceu de pagar a luz. E no dia em que ele teve que desligar, Neymar teve que trabalhar. E mesmo sendo muito jovem, ele teve que tornar esse rumo. No começo, ele andava pelas ruas e era muito bom em pagar as contas, mas de repente, ele viu uma grande oportunidade em sua vida, na qual ele foi capaz de ganhar o carro dos seus sonhos e não havia como deixá-lo ir. Ele comprou uma rifa e mais tarde naquela noite ele mal conseguiu ir dormir. Ele só pensava em atravessar a rua em seu carro novo, até que na manhã seguinte o menino Neymar pulou da cama, saiu correndo do quarto e viu o pai chateado. A companhia de energia parou e cortou a energia porque Neymar havia gastado o dinheiro na rifa. Mas algo que Neymar nunca vai superar foi o que aconteceu no número 5. Voltamos para 26 de janeiro de 2020, na partida do Paris Saint-Germain contra o Lille, quando o Neymar entrou no confronto acalorado e com a mentalidade forte. Desde o início, ele começou com o pé direito. Foi tudo sorrisos quando o Paris Saint-Germain foi para o intervalo, vencendo por 1-0. Só que quando ele foi verificar seu armário no vestiário e abriu o telefone, ele começou a chorar. Ninguém sabia que Kobe Bryant e Neymar eram como irmãos. Às vezes, eles praticavam esporte juntos e até trocavam de camisa. Então, quando Neymar descobriu que seu amigo havia falecido, seu coração estava partido, mas ele sabia que o trabalho não tinha sido terminado. Neymar entrou no segundo tempo com a missão, e assim que conseguiu um pênalti, não só marcou mais um gol, como deixou o mundo saber que esse gol era para o número 24 do basquete. Depois do jogo, ele fez uma tatuagem para Kobe ser parte permanente de sua vida, com uma tatu personalizada da citação favorita de Kobe. As pessoas não entendem o quão obcecado eu sou em ganhar. Neymar fez isso por Kobe e com toda certeza representou todos os amantes emocionados do esporte ao redor do mundo. Vejamos o que aconteceu na posição número 4. Quando o Neymar enfim foi transferido, ele carregou o peso do mundo nos ombros. Toda essa situação gerou um caos na vida do futebolista, em campo e até mesmo na frente de seus companheiros com quem ele chorou. Felizmente, ele encontrou força com o maior de todos. Em uma década que estava acostumado a viver sob os holofotes e muito por seus feitos ao lado de Messi, já que o Lionel foi o homem que empurrou a carreira de Neymar a um novo nível, o brasileiro admitiu, em suas próprias palavras, que chorou no vestiário por não conseguir jogar futebol. E no momento que mais precisava de apoio, o homem do time melhor do mundo veio e o disse: "Você tem que ser o mesmo menino que era no Santos, e estou aqui para lhe ajudar." Depois disso, ele se tornou um jogador que ele nunca tinha sido até então. Mas agora, entrando no top 3 curiosidades de Neymar, sua família e o Brasil quase o perderam. Pois sim, quando o Neymar tinha apenas 4 meses e sua família estava dirigindo pelas montanhas para visitar alguns parentes, acabou que uma tempestade horrível começou do nada. As coisas estavam tão ruins que nem o motorista conseguia ver nada na frente dele. E então, o pior veio. O pai do Neymar deslocou o quadril. Mas pior ainda, ele achou que o Neymar tinha sim partido. Seu pai o procurou em todos os lugares dentro do veículo, fora do veículo e em qualquer lugar que ele pudesse ver. E nada. Nenhum rastro. Até ouviram um grito de um bebê. Era Neymar. Ele estava preso embaixo do banco do motorista, coberto de sangue. Eles imediatamente chamaram a ambulância e correram para o hospital. Neymar estava cara a cara com a morte e ele nem tinha idade suficiente para entender o que estava acontecendo. Além dele não entender, não tinha culpa pelo que aconteceu, exatamente como aconteceu na curiosidade número 2, quando um companheiro de futebol quase morreu por conta dele. Esse fato começa com Thiago Mendes, que cometeu o maior erro de sua vida e estava prestes a descobrir por si mesmo o mal. Durante a prorrogação da partida entre Paris Saint-Germain versus o Lyon, Neymar estava tentando lutar para dar impulso ao seu time, mas foi quando Thiago Mendes acabou derrubando o Neymar. De início, parecia apenas uma lesão de força menor, mas as coisas pioraram quando os oficiais da equipe o cercaram e carregaram o Neymar em uma maca. Foi quando tudo ficou muito feio e as redes sociais entraram em frenesi. Os admiradores do Neymar acreditavam que Mendes havia machucado o craque brasileiro do Paris Saint-Germain de propósito, mas a parte mais assustadora de tudo isso não foi o cartão amarelo ou os dedos para tuitar. O pior eram todos os dedos do gatilho, porque depois daquele jogo, a namorada do Thiago Mendes revelou que ela e o jogador receberam ameaças fortes no Instagram e Twitter após a ação do namorado. Você e sua família vão pagar com a vida um por um. Mas apesar disso, Thiago e sua família conseguiram se proteger daquilo tudo. E a gente sabe muito bem que o Neymar não teve dedo nisso. Vamos então ao primeiro lugar dessa grande lista. Um erro de Neymar literalmente o fez perder bilhões de dólares para uma empresa. Por isso temos que voltar ao tempo na Copa do Mundo, realizada no Brasil em 2014. Na época, a marca Sony garantia um contrato vitalício que permitia única e exclusivamente fones de ouvido dessa grande marca. Mas o Neymar, assim como outros grandes craques do futebol, perceberam que aqueles fones eram horríveis. Por isso o Ney, sempre muito ousado e alegre, decidiu usar toda a influência que tinha, mesmo sem querer, ao trocar os fones da Sony pelos da marca concorrente, usando os
Beats by Dre. Isso foi o suficiente para que a Nike perdesse um dinheiro assustador nas ações, assim como aconteceu com Cristiano Ronaldo na Eurocopa 2021, quando ele decidiu tirar uma garrafa da Coca-Cola de sua mesa, dizendo que não era para ninguém consumir aquela marca de refrigerante. Isso fez o Neymar ganhar uma rixa com os executivos da Sony, mas além disso, acarretou em algo pior. Os Beats by Dre foram proibidos de circularem no futebol. Que loucura! E aí, qual ou quais dessas curiosidades do Ney mais lhe chamou a atenção? Vem aqui nos comentários e me conta. Se inscreva no Zefut para não perder nada que vem por aí sobre futebol e eu te vejo, é claro, no próximo vídeo. Até mais!